todos. É uma honra estar aqui. Quero agradecer à diretoria do SEBRE, à Adriana, a gentil introdução. Qual vai ser o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo vai ser discutir quais as consequências das cadeias globais de valor para a política industrial. Como o professor Jacob Frenkel falou muito bem, de quem eu tive a honra de ser aluno há muitos anos atrás, isso não vem ao caso, cadeias globais de valor não são em si um conceito de política industrial. São uma taxonomia e uma análise do desenvolvimento das empresas e da internacionalização das relações entre essas empresas. Porém, esse conceito tem consequências importantes para a formulação de política industrial. E tão mais importantes porque a formulação de política industrial, não só no Brasil, mas em outros países, quando tem uma atitude mais proativa de intervenção em setores econômicos para promover o desenvolvimento tecnológico, ainda é prisioneira de um modelo de empresa que não é mais o modelo dominante. Então, é isso que a gente vai discutir. Como é que as cadeias globais de valor fazem novas exigências em termos de política industrial. E, a partir daí, nós vamos comentar rapidamente as consequências disso para questões como a regulação econômica. Já adiantando, eu não estou negando que a regulação econômica tem um papel importante do ponto de vista do bem-estar público. Porém, eu quero argumentar que a regulação econômica também tem uma dimensão importante, que é a dimensão de política industrial. A regulação econômica não visa apenas o bem da sociedade. Ela é utilizada efetivamente como instrumento de política industrial. E é nesse sentido que eu queria discutir um pouco com os senhores e com as senhoras como é que as cadeias globais de valor fazem novas exigências sobre a política industrial e sobre a regulação econômica. Bom, como é que surgiu a questão da política industrial? A política industrial surgiu com os debates sobre modernização da economia e desenvolvimento industrial logo ao final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, nesse período, você tem uma série de movimentos de independência nacionais e vocês têm também uma série de iniciativas em países como os países da América Latina, em que as suas sociedades demandavam desenvolvimento e modernização econômica. Então, é nesse período, anos 50 e 60, que começa um grande debate, um grande esforço na academia para formular teorias, análises sobre políticas industriais que levassem à modernização da indústria. Mas em que a indústria estava calcada naquele momento? O que era a empresa industrial moderna naquele momento? Era a empresa fordista verticalmente integrada. Ou seja, era uma empresa baseada em grandes linhas de produção e que ela mesma realizava a maior parte das tarefas produtivas. Ela pouco comprava de fornecedores. Esse era o modelo da empresa moderna naquele momento. Por ser fordista, ou seja, por trabalhar com grandes linhas de produção, ela era uma empresa que visava a produção em massa para realizar economias de escala. Essencial era a realização de economias de escala. Era baixar os custos porque você comprava e produzia em grandes quantidades. Mas para a produção em massa, que realiza economias de escala, funcionar, você não pode ter conflitos com fornecedores. Porque se a todo momento você tem um problema de especificação no insumo ou algum conflito de preços com fornecedores, essa produção em larga escala para realizar economias
fica prejudicada. Então, a tendência dessa empresa fordista de larga escala também é integrar verticalmente para garantir o fluxo de insumos e matérias-primas e realizar essa economia de escala. Ou seja, era uma empresa que tendia a trazer para dentro de si todas as etapas produtivas que fossem mais ou menos críticas. O importante era que a linha de produção não parasse, não se interrompesse, para que aí você conseguisse reduzir os custos unitários, o custo por produto. Por que eu estou contando essa historinha? Eu estou contando a historinha porque é nesse momento que são formuladas as principais estratégias de política industrial, que são as mesmas que muitas vezes são sugeridas hoje em dia. É com esse tipo de empresa, como referência, que as teorias, muitas delas, ainda são discutidas e formuladas. E aí, tendo como pano de fundo essa empresa fordista verticalmente integrada, é claro que eu estou simplificando dramaticamente as políticas que são sugeridas, tendo isso em mente. Envolvem uma série de outros elementos, mas aqui eu quero chegar a uma espécie de moral da história. Então, eu vou abreviar em muito a discussão teórica. Mas, essencialmente, como a realidade era dessa empresa fordista verticalmente integrada, a recomendação de política industrial também era algo simples. Era empréstimos a taxa de juros subsidiadas e proteção tarifária. Por que empréstimos a taxa de juros subsidiadas e proteção tarifária? Porque, como as empresas precisam ser grandes para realizar economias de escala, elas precisam de muito capital. Se você está partindo do zero, a única forma de conseguir realizar esse investimento maciço de capital é oferecendo esse capital a um custo mais baixo. Então, a chave era você ter empréstimos com taxa de juros subsidiados. Por outro lado, se você está criando uma grande empresa, você precisa ter mercado para essa empresa. Senão, ela não vai conseguir realizar essas economias de escala, não vai competir com empresas internacionais que já estão estabelecidas há mais tempo nesse setor. Então, você precisa de proteção tarifária. Daí, os dois eixos centrais da política industrial, naquele momento, eram taxa de juros subsidiadas para empréstimos e proteção tarifária. Anos 80, esse tipo de política passou a sofrer uma crítica radical e devastadora. Argumentava-se, na época, que essa política tinha um efeito desastroso sobre a eficiência econômica. Por quê? Porque, na medida em que você oferecia os empréstimos de capital à taxa de juros subsidiadas, digamos assim, você premiava o empresário ineficiente. Porque, como ele tinha o capital mais barato, ele não tinha a mesma preocupação que os outros, que não tinham essas condições, de baixar os seus custos. Por outro lado, proteção tarifária, de novo, premiava o empresário ineficiente, porque ele não era exposto à competição internacional. Então, ele produzia também a um custo mais elevado. Essa foi também, digamos assim, a essência da crítica nos anos 80 a esse tipo de política. E, a partir daí, se adotou uma ideia geral e que se repete desde então, que é: você tem que expor as empresas à competição internacional para promover a eficiência econômica. A ideia é essencialmente essa, dessa crítica que continua viva até hoje. Não foi apenas uma questão de crítica acadêmica, o abandono de boa parte dessa política industrial centrada em taxa de juros mais baixa e proteção tarifária. Nós tivemos também crises financeiras nos anos 80, a famosa crise da dívida dos países
latino-americanos foi o caso mais importante aqui do nosso ponto de vista, e tivemos mudanças geopolíticas em que você simplesmente não podia dizer mais, bom, agora eu protejo o meu mercado e ninguém mais entra. Isso ficou politicamente inviável. Essas crises financeiras, por sua vez, tornaram muito caras as políticas de taxas de juros subsidiadas. Essa convergência de uma crítica acadêmica com uma crise financeira e mudanças geopolíticas praticamente restringiu, quando não liquidou, a política de desenvolvimento industrial que tinha sido elaborada nos anos 50 e 60. A palavra de ordem passou a ser a abertura dos mercados e a adoção das chamadas políticas horizontais. Na época, o clichê era level playing field, ou seja, nivelar o campo de jogo. Todo mundo enfrentando as mesmas condições. Nada de empréstimos subsidiados para setores. Nada de proteção tarifária a setores. Tem que nivelar o campo, que na competição os mais eficientes irão sobreviver. E, automaticamente, pela pressão competitiva, as empresas dos países em desenvolvimento vão se tornar mais eficientes. Esse era o argumento que passou a vigorar nos anos 80 e nos anos 90. Eu não preciso contar aqui aos senhores, nós já ouvimos essa narrativa, com certeza muitos dos senhores e das senhoras viveram isso pessoalmente. A adoção dessa política, ou pelo menos de alguns elementos dessa política, desde os anos 1990, levou a uma sistemática redução na capacidade industrial do país. Ou seja, não é tão simples assim. Esse vai ser talvez o principal recado dessa apresentação. Você não cria empresas competitivas internacionalmente simplesmente expondo a competição. Porque, como um economista sul-coreano mostrou muito bem numa metáfora, por mais que ele pressione o filho dele e dê incentivos para ele tocar uma sonata de Beethoven no piano quando ele não sabe tocar piano, isso não vai acontecer do dia para a noite. Ou seja, você construir empresas competitivas internacionalmente exige, entre outras coisas, a construção de competências. Essas competências envolvem, muitas vezes, conhecimentos que somente o learning by doing, ou seja, o aprender fazendo, é que dá condições. E isso exige tempo. E, nesse sentido, essa apresentação converge com algo que foi levantado aqui no debate, que é: política industrial é de longo prazo. E agora, com essas cadeias globais de valor, como nós veremos em seguida, é de mais longo prazo ainda. Mas isso eu estou me adiantando um pouco. Vamos seguir em frente. Por outro lado, se política industrial é algo mais complicado do que simplesmente expor as empresas à competição global, você insistir em empresas grandes, gigantescas, verticalmente integradas, embora ainda seja um modelo relevante para determinados setores industriais, não pode ser mais um modelo geral. Esse é o grande problema. É isso que vem complicando extraordinariamente qualquer formulação de política industrial. Desde o final do século XX, cada vez mais a produção vem acontecendo em cadeias globais. Ou seja, você faz uma parte em cada país. É claro que tem exemplos que são exemplos mais gritantes disso. Já foi citado aqui o caso das empresas de artigo esportivo, que organizam uma rede de produtores internacionalmente e simplesmente colocam a marca. Mas diferentes tipos de cadeia, mais ou menos com essa feição, continuam se desenvolvendo pelo mundo inteiro.
E aí vem a questão, como é que você faz política industrial agora? É isso que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras. Antes, mesmo com os eventuais equívocos, você fazer política industrial era simples. Era dar capital e proteger mercado. Agora, com cadeias globais, não dá mais para fazer isso simplesmente porque empresas organizadas em cadeias globais vão ter economias de escala que nenhuma empresa que atue num único país, verticalmente integrada, vai conseguir ter. Então, não é mais tão simples. E aí vem a questão, como é que nós vamos pensar, a partir de agora, políticas industriais? Muito importante. É claro que eu não pretendo resolver essa questão em 10 minutos que me sobram, não dá. Mas a intenção aqui não é essa. A intenção é tentar mostrar quais são os princípios que devem orientar essa política industrial, mas uma política industrial que respeite essa nova realidade das empresas, que são as empresas articuladas em cadeias globais. Primeiro, políticas de desenvolvimento industrial devem visar ao reposicionamento das empresas e do setor industrial na cadeia global. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é, não dá mais para ter a pretensão de produzir tudo no país. Ou seja, toda a cadeia no país, que foi a pretensão que nós tínhamos nos anos 50 e 60. Não somente nós, como todo mundo que fazia política industrial. Eu me lembro que se instalou aqui em São Paulo uma fábrica de violoncelos. Para você produzir um violoncelo de qualidade, você tem que, novamente, desenvolver essas competências, não por décadas, por séculos. É por isso que, se vocês perguntarem para qualquer músico de qualquer orquestra, só vale a pena comprar um violoncelo se ele é feito na República Tcheca, na Áustria, em algum lugar, porque lá eles desenvolveram durante séculos essa competência. Então, nós temos que abrir mão, quem realmente acredita em política industrial, até porque a turma dos anos 80, que dizia que é só abrir que as empresas ganham eficiência, esses não acreditam, e com eles não adianta discutir. Nós temos que abrir mão dessa ideia de que nós temos que produzir violoncelos. Nós não vamos conseguir produzir tudo. E se nós não vamos conseguir produzir tudo, como é que a gente faz? Reposicionando. Mas o que é reposicionar? E aí vem a questão. Eu uso uma analogia que é com tabuleiro de xadrez. Eu imagino que todo mundo jogue xadrez. Se não jogar xadrez, damas mesmo serve. Quem joga... Não, é verdade, porque os meus alunos de graduação, hoje em dia, praticamente nenhum sabe jogar xadrez. A geração videogame, xadrez é uma coisa muito pré-histórica para eles. Mas, para quem joga xadrez ou damas, a estratégia é controlar o centro do tabuleiro. Você tem que ter peças que dominem o centro do tabuleiro. Você não perde tempo tentando dominar o tabuleiro todo. Você domina o centro e, a partir daí, você vai encurralando o seu adversário. É muito parecido com isso. Nós não vamos produzir tudo, mas nós podemos nos mover dentro de uma estratégia de longo prazo para as etapas mais importantes das cadeias produtivas globais, onde a gente puder desenvolver competências para isso. Do tipo, nós fazíamos os sapatos com desenho do comprador norte-americano no Vale dos Sinos, mandávamos para ele, que colocava a marca e vendia nas suas lojas. Qual é a etapa crítica? É o desenho. Então, é esse movimento. É um movimento de casa a casa no tabuleiro do xadrez. Então, esse posicionamento deve se dar no sentido de galgar a escada tecnológica rumo às atividades dos países desenvolvidos, degrau a degrau, casa a casa do tabuleiro. Não é algo que se faça do dia para a noite.
vai levar tempo, e ele é gradual. Eu não vou sair de uma empresa que, vou usar um exemplo puramente ilustrativo, eu não vou sair de uma empresa que faz gabinete de plástico para computador para uma empresa que faz circuito integrado do computador do dia para a noite. Eu tenho que ir degrau a degrau. E este movimento não inclui apenas crédito à taxa de juros subsidiadas e outras formas de proteção. É preciso desenvolver competências para alcançar os elos críticos da cadeia produtiva. Esse desenvolvimento de competências, como foi citado aqui pelo professor Jacob Frenkel, leva tempo. Mas, para ele começar a acontecer, nós temos que sair das afirmações generalistas simplistas. Eu vou violar um pouquinho o meu tempo, tá? Só um pouquinho, senão a Adriana fica braba comigo. O que é sair dessas afirmações generalistas? Temos que investir no sistema educacional. Mas investir no quê? Em que especialidades? Como é que nós devemos organizar essas especialidades? Para onde? Se nós, e aí eu volto à metáfora do tabuleiro de xadrez, se nós vamos fazer esse upgrade etapa a etapa, a gente tem que saber para que casa do tabuleiro a gente vai. E, infelizmente, eu sinto que o debate sobre política industrial fica muito no campo das generalidades, que não estão erradas. A necessidade de um investimento em sistema educacional é fundamental, mas você tem que dizer no que você vai investir. Qual a formação que você precisa ter? Você precisa ter engenheiros químicos, engenheiros eletrônicos, que tipo de formação profissional você precisa ter? Para isso, eu tenho que fazer um mapeamento das cadeias globais de valor. Eu preciso saber, primeiro, quais são as etapas críticas do ponto de vista de agregação de valor. Quando eu estou falando em equipamentos de imagem, quais são as etapas críticas na cadeia de valor que fazem esses equipamentos de imagem? Segundo, que empresas que comandam essas etapas críticas? Terceiro, onde é que estão essas empresas? Para quem elas vendem? Só assim eu vou conseguir formular uma política industrial que estabeleça metas e instrumentos para que, por exemplo, você deixe de fazer luvas de borracha e passe a fazer diafragmas de borracha, que são um componente crítico em algum equipamento. Mas, para isso, eu tenho que responder as 3 perguntas. E é muito importante responder as 3 perguntas. A primeira, porque eu tenho que conhecer a tecnologia de cada setor. A segunda, porque saber quem comanda a etapa é importante. Eu citei aqui os sapatos no Vale dos Sinos. Quando a indústria de sapatos começou a perder mercado por causa do calçado chinês, as empresas brasileiras do Vale dos Sinos tentaram criar os seus modelos de sapato e colocar as suas marcas. A compradora americana impediu. Então, se você não conhece quem está comandando a cadeia, você pode adotar uma política absolutamente irrelevante. Tá? Acelerando, deve-se favorecer a incorporação de novas tecnologias, favorecendo empresas inovadoras que visem sempre a fronteira. Não é só você fazer a inovação para pular de uma etapa para outra. Você tem que estar de olho naquilo que é a fronteira do setor. A política de margem de preferências do Sistema Único de Saúde deve incorporar mais esses produtos médicos e hospitalares, mas incorporar com uma noção estratégica clara do que você tem que valorizar para subir na cadeia produtiva. E não simplesmente incorporar por incorporar. Você não pode adotar mais políticas gerais. Você tem que ir fazendo a gestão, como dizem os economistas, microeconômica. Também deve ser coerente com uma estratégia clara de desenvolvimento tecnológico para o setor de produtos médicos, hospitalares e odontológicos, o que até o momento parece não existir. O que eu quero desenvolver nesse setor?
Vai ser a parte odontológica? É a parte de imagem? É o quê? Qual é a política que eu tenho para esses setores? A participação da Anvisa no Fórum Internacional de Reguladores torna urgente a formulação dessa estratégia. Essa estratégia é de longo prazo, mas ela já é para ontem, porque a Anvisa já está participando dessa discussão. E a regulação é um elemento importante para definir que empresas vão ter acesso a esse mercado internacional. Já perto do fim, essa estratégia exige um diálogo entre empresas e agentes públicos. Como a Adriana falou, nós tivemos a oportunidade de conversar com membros do governo e com empresários. E a constatação que eu tive é que um lado não tem muita ideia, e eu estou sendo gentil, o que o outro está pensando. Simplesmente não há comunicação. Essa comunicação é fundamental, não só para diminuir a burocracia, mas principalmente porque sem esse feedback dos empresários, eu não vou saber para onde eu vou na cadeia produtiva global. E pior, eu não vou conseguir mobilizar esses empresários para um investimento em inovação, porque investimento em inovação é caro e é arriscado. Se eu não tiver uma política em estreita associação com a percepção que os empresários do setor têm da sua realidade, dificilmente eu vou conseguir avançar nesse tabuleiro de xadrez. Porque isso eu insisto, políticas gerais, políticas horizontais, soluções globais não funcionam mais. Eu não estou negando, como foi falado na primeira sessão, que custo Brasil seja um peso. É claro que é um peso. Mas se nós, amanhã, por um milagre, reduzíssemos o custo Brasil a zero, resolvêssemos os terríveis problemas de infraestrutura que o país tem, a questão dos impostos e tudo mais, a única coisa que aconteceria seria que nós venderíamos luvas de borracha mais baratas. Construção de competência para subir na cadeia é muito mais complicado que isso e exige uma política fina e detalhada. Desculpe ter avançado no tempo.